Matiz e exílio mais a vida humana e o espírito imortal. Problemas dos idiomas. Pergunta. Há fundamento na ideia de que a humanidade no futuro fará uso de um só idioma nas suas relações humanas? Matiz. Os diversos idiomas do mundo são como os rios que se ramificam por diversas latitudes geográficas, mas tendem a um só objetivo comum, o oceano. A história da humanidade pode comprovar-vos que os idiomas também nascem, crescem, amadurecem, depois se extinguem, como tem acontecido com as mais consagradas raças do mundo, hoje apenas lembradas por suas línguas mortas, tais quais Babilônia, Lemúria, Fenícia, Assíria, Pérsia, Incas, Astecas, Atlantes e outras. Nos planetas mais evoluídos do que a Terra há uma só comunicação idiomática, pois além do vocabulário simplificado e dos verbos absolutamente regulares, ainda se facilita o entendimento recíproco ante a faculdade telepática, já desenvolvida em seus habitantes. Pergunta. Como poderíamos avaliar essa faculdade telepática que facilita a linguagem entre os homens dos mundos superiores? Matiz. Nos orbes de graduação superior à Terra, a palavra é usada como parcimônia e na medida exata para a sustentação objetiva do diálogo, cujos habitantes abreviam o curso das ideias pelo apercebimento intuitivo bastante desenvolvido. Só os povos primários, aldeônicos e emocionalmente instáveis são verborrágicos, prolixos de palavras e circunlóquios inúteis, tão próprios dos terrícolas. Enquanto os animais ainda se comunicam aos gritos e esgares, o homem já conseguiu a articulação da palavra. Mas a mímica, o gesto e a compreensão silenciosa também pode ser recurso mais evoluído do que o manejo exclusivamente oral. E como entre as humanidades mais evoluídas, os espíritos já ultrapassaram a fase dos sofismas, mistificações, negações verbais, tão comuns para esconder a realidade do pensamento nos lares e nas relações públicas, eles mantêm-se em certa intimidade espiritual, no entendimento autêntico, onde prevalece a técnica telepática como uma condição natural de eletividade superior. Não há truncamentos ou sofismas entre o que pensam e o que falam, pois a mente se assemelha a uma espécie de espelho que reproduz fielmente as imagens das palavras que pronunciam. As ideias são permutadas no índice de máxima clareza, sem intenções subreptícias, tão comuns entre os terrícolas. A faculdade telepática é muito desenvolvida por tais humanidades superiores, mas seria uma calamidade se exercida livremente na Terra, porque os homens, às vezes, a aparência cortês e sincera encobre intenções malévolas. Pergunta. Porventura já houve na Terra alguma linguagem que se caracterizasse por uma sincronia vocabular de tendência universalista? Matiz. No mundo profano, essa tentativa se fez um tanto enérgica e com sucesso durante a vivência dos povos atlantes, cujo idioma possuía alguns aspectos de feição internacional, adotados nos templos sagrados dispersos por todas as latitudes geográficas. Do idioma atlante derivou-se o sânscrito, ou linguagem sagrada, ainda hoje cultivado nos templos budistas e bramânicos. Era uma espécie de linguagem com raiz nos mantras, ou termos iniciáticos consagrados nas confrarias pelos sacerdotes, e conhecido como idioma mântrico, em que os sons exatos eram de suma importância na sua correspondência vibratória com o pensamento. Por que se diz idioma mântrico? Pergunta. Matiz. Mantras, como peças idiomáticas consagradas pelo uso superior, são letras e sílabas de articulações harmoniosas, cuja musicalidade iniciática provoca um estado vibratório peculiar no espírito dos seus articuladores, quando essas palavras são pronunciadas num ritmo ou sonoridade peculiar e sob forte concentração mental. Elas despertam no organismo físico do homem um energismo incomum, que depois proporciona certo desprendimento astral. Aliás, possui a
peculiar faculdade de acelerar o sistema de chakras situados no duplo etérico, principalmente na região laríngea, cardíaca e frontal, em sua ação no campo etero-astral do homem, além de harmonizar as funções do centro de forças etéricos. Os mantras propiciam ao sistema neurocerebral um estado de tranquilidade psíquica só comparável à tão desejada paz de espírito. Como todas as palavras se revestem de energia mental e astral do homem, elas atuam em todos os planos da vida oculta e física, dando curso às vibrações sonoras que baixam para o campo da matéria e produzem uma sensibilidade em comum. As palavras mágicas ou mantras revelam também na sua mentalização disciplinada e sonorização de ritmo ascendente o caráter, a força, a religiosidade ou a ternura espiritual do homem ou do povo que as anunciam. Assim, os mantras escolhidos para as práticas religiosas e esotéricas no passado eram selecionados nas expressões verbais medianeiras, nas ideias dos mais elevados teor espiritual. O idioma mântrico, antigamente tão peculiar e familiar nos templos e confrarias iniciáticas, tinha por função específica unificar o pensamento de todos os instrutores e discípulos numa disposição emotiva e frequência mental sublimadas, compondo assim o clima eletivo para a manifestação dos elevados instrutores do mundo espiritual. Pergunta. Os mantras são palavras construídas propositadamente para despertar efeitos ocultos especiais nos seres. Não se constroem mantras sobre a frialdade científica, nem por caprichos esotéricos de simples ajuste de vocábulos, pois não despertariam efeitos espirituais superiores na alma humana. São as próprias palavras que se consagram em mantras pelo uso e exercício de uma função idiomática ou representativa, transformando-se em verdadeiras chaves verbais que passam a exercer uma ação espiritual em comum sobre os veículos ocultos e físicos que compõem o homem. Elas congregam energias e as próprias ideias ocultas dos seus cultores, associando as forças psíquicas benfeitoras. As convertem em vigorosos despertadores de forças espirituais, criando as egrégoras para cada vez mais potencializadas. Ademais, há nas palavras sublime certa musicalidade, terna ou vigorosa, doce ou agreste, que acionada progressivamente pode alcançar a intimidade atômica da matéria e alterar-lhe a composição eletrônica, produzindo um metabolismo ou potencial superior. Por isso, há muito fundamento na tessitura de certas lendas do passado, quando determinadas palavras pronunciadas sob forte concentração da vontade de poder mental agiam na matéria, como na frase mágica do Abre-te, Sésamo, que rompia rochas na pitoresca história de Ali Baba e os 40 ladrões. À medida que o mundo progride e avança nas conquistas científicas em todos os campos da atividade humana, inúmeras palavras vão se consagrando no uso cotidiano e serão proferidas para expressar cada vez mais os mesmos sentimentos de vários povos. Disso poderá decorrer um idioma de natureza mântrica, em que os vocábulos ao ser pronunciados, valem mais pela sua peculiar musicalidade, registro e frequência sonora, do que realmente como peças idiomáticas de intercâmbio linguístico. Pergunta. Sobre a vossa visão espiritual, qual o idioma do nosso conhecimento que melhor se presta para assumir a liderança universalista da Terra? Ramatiz. Entre todos os ensaios e projetos de idiomas universais que a administração sideral da Terra tem estudado e orientado absolutamente fora de qualquer linguagem já em uso comum, é o Esperanto, o veículo idiomático mais sensato, lógico e fiel para o intercâmbio verbal entre todos os terrícolas. Pergunta, mas o Esperanto não tem sido divulgado com o interesse que seria de esperar para que se torne um idioma universalista? Que dizeis, Ramatiz? A evolução do mundo se faz por ciclos que se renovam de tempos em tempos, motivo porque muitas coisas que anteriormente são apontadas como charlatanismo ou superstições pelos críticos da época, depois retornam atualizando-se, prestigiados pela ciência acadêmica. O radar, o hipnotismo, os eflúvios mesméricos hoje ódicos, a produção sintética de pérolas, o ouro provam que havia fundamento nos objetivos de pesquisa dos velhos alquimistas e ocultistas do passado, quando buscavam a pedra filosofal, a criação de pedras preciosas. A própria astrologia, tão menosprezada, pouco a pouco tem tido comprovada a sua autenticidade como ciência que explica
as atrações e repulsões dos campos magnéticos do éter físico, que envolve todos os astros e os intercomunica entre si. O velho mofo dos astecas e maias, que cicatrizava qualquer ferida, é hoje a consagrada penicilina, tão decantada pela ciência médica. O controle remoto é algo semelhante aos princípios de transmissão do fenômeno de telepatia hipnótica, em uso na Índia, quando os telepatas bem desenvolvidos podiam transmitir ordens que são cumpridas rigorosamente por outro sujeito passivo a distância de quilômetros. Assim, o Esperanto, embora considerado utopia idiomática para os pessimistas, é o potencial incomum de uma língua sensata, lógica e perfeita no intercâmbio internacional entre todos os homens. Doravante, ninguém poderá deter-lhe a marcha progressiva, porque já existe no mundo intelectual a elite espiritual eletiva para a divulgação do Esperanto. Porque já existe no mundo intelectual a elite espiritual eletiva para a divulgação do Esperanto. Pergunta. Mas por que motivo não teve sucesso como língua no sentido internacional, nem vingou satisfatoriamente o Volapük, que também surgiu, causando entusiasmo e esperança nos homens sinceramente devotados à confraternização idiomática da humanidade? Ramatiz. Malgrado o abade Schleyer, criador do Volapük, tenha pretendido dar-lhe um sentido internacional no seu idioma original, não conseguiu por motivos óbvios. O Volapük, além de não oferecer margem para ser aprendido tão rapidamente como o Esperanto, ainda cerceia de uma qualidade, a singeleza. Era idioma do vocabulário muito complexo, com suas palavras reduzidas, enquanto o Esperanto é semelhança do próprio Evangelho de Jesus, é doutrina de sentimento e aplicação universal, podendo ser aprendido com toda a facilidade através de suas 16 regras, sem o problema das exceções, irregularidades gramaticais, letras mortas e duplas. É um idioma fácil e claríssimo, podendo ser compreendido por todas as criaturas cultas ou primárias, bastando apenas um pouco de amor e tino mental. Sendo idioma neutro, emancipado e flexível, pode atender a qualquer exigência humana, pois dispensa até o conhecimento de qualquer língua viva ou morta. É o veículo idiomático ideal para atender às exigências verbais, cada vez mais avançado pela multiplicidade dos pensamentos do homem moderno. Ademais, como a administração sideral não opera sem um objetivo superior, o abade Schleyer, criador do Volapük, foi um missionário precursor do idioma internacional Esperanto, cabendo-lhe a tarefa preliminar de efetuar um verdadeiro ensaio de auscultação e comprovação dos defeitos e imprevisões que pudessem surgir no futuro. Coube-lhe a tarefa de garimpar entre os diversos idiomas do mundo os elementos que seriam experimentados nessa tentativa de internacionalização idiomática, assim como avaliar o interesse e a receptividade dos homens quanto ao uso ou à adoção de um idioma único. Pergunta. Em que reside a força ou a lógica do Esperanto capaz de se tornar um idioma internacional de uso comum a todos os povos, quando outros empreendimentos semelhantes fracassaram? Ramatiz. O Esperanto é a realização de um cérebro lógico e científico, como era Zamenhof, seu criador. Não se trata de qualquer empreendimento utópico que se deveria impor pela excentricidade ou artificialismo das coisas modeladas para atender apenas à necessidade de um código idiomático. O Esperanto é obra-prima de lógica e simplicidade, significando um evento de tanta importância na esfera linguística quanto foi a descoberta da energia atômica na esfera científica. A sua reduzida gramática isenta de regras que tanto fatigam a mente do estudante torna esse idioma um primor de racionalidade e um monumento de habilidade e de inteligência, cuja ortografia fonética fidelíssima sob qualquer pronúncia aliada à sintaxe de uma simplicidade surpreendente recomendam ao bom senso da linguagem humana. É o idioma mais bem aparelhado para se ajustar aos imperativos do século dinâmico em que viveis. E também corresponde à velocidade com que hoje os pensamentos dos homens são convertidos em palavras. É um sistema claro, disciplinado e admirável, multiplicador de palavras sob encantadora simplicidade, afetuando no campo da linguagem humana algo da função dos computadores modernos, ao atenderem às exigências do cálculo e da contabilidade exaustiva do mundo. Pergunta.
Por que então os homens ainda não adotam tal idioma que já estaria facilitando o entendimento saudável à humanidade e proporcionando melhores desejos para a sonhada paz no mundo? Não atice. O Esperanto não é apenas uma compilação inventiva de um cérebro genial como foi Zamenhof, mas sim uma síntese resultante do progresso milenário da linguagem humana até os nossos dias. Embora se trate de um idioma de fácil entendimento, quer pela pronúncia isenção de verbos irregulares, tratamento fonético sem exceções maçantes, é, no entanto, fundamento eletivo ao homem de boa vontade pacífica, de índole universalista, religioso ou espiritualista sem fanatismo. O Esperanto carrega em suas asas a limpidez das coisas sublimes, pois é um empreendimento messiânico cujas raízes desenvolveram-se através da luta, sacrifício e profundo desinteresse pessoal, apenas visando a felicidade humana por parte do generoso e avançado espírito Lázaro Zamenhof, homem em cujo coração pulsava o sentimento de todos os povos. Não é linguagem de homens ávaros, racistas, ambiciosos, ciumentos, mas acessível a homens de todos os credos, doutrinas e raças, criaturas que acima de sua própria ventura colocam a paz do mundo. Não é um linguajar disciplinado por hábito técnico e poder de síntese, mas uma mensagem sublime e sadia entre os corações humanos e santificando a aproximação fraterna em todos os homens pelo fácil entendimento na pureza do seu pensar e sentir. São os escolhos e as desfigurações próprias das tradições diversas que jamais asseguram a fidelidade do que se pretende dizer. Por isso, o labor dos esperantistas revelam-se algo semelhante ao sacrifício. A perseverança e a ternura do trabalho empreendido pelos apóstolos na sua missão santificada na divulgação do Evangelho de Jesus. Os esperantistas são homens abnegados, tenazes, corajosos, desinteressados de qualquer provento mercenário. Expondo mais um ideal de beleza, amor e confraternização entre os homens do que mesmo a preocupação de uma glorificação pessoal, pelo mérito de uma realização em comum. Aos que, além do seu tempo precioso, ainda empregam o seu próprio dinheiro, pois ninguém visa fins utilitaristas, sabendo que as obras esperantistas já divulgadas nasceram mais propriamente de doações e esforços particulares, dignificados pelo desinteresse e fortalecidos pelo espírito heróico de difundir um idioma neutro e profundamente fraterno. Zamenhof, o seu genial e nobre autor, abdicou de todos os seus direitos e interesses, doando à humanidade os frutos generosos do seu labor de natureza verdadeiramente espiritual. Por isso, esse empreendimento sublime permanece cada vez mais vivo e expansivo, integrando um ideal de concórdia, esperança e confraternização verbal entre todos os povos. Jamais será apagado ou entravado na sua assimilação incessante, pois ele tem algo do trabalho heróico dos primeiros cristãos, os quais, apesar de insultados pela maldade, zombados pela mordacidade dos sarcastas e até apedrejados pelos fanáticos, projetaram até o nosso século a mensagem do divino Jesus. Ademais, todo o projeto e organização sempre tão atualizados e iniciáticos do Esperanto custaram alguns séculos de labores, estudos e experimentações no mundo espiritual. Pergunta: surpreende-nos a fatigante atividade no espaço para a elaboração do Esperanto, quando o seu êxito deveria depender mais do empenho e ajustes na face da Terra, não é assim, Matiz? Trata-se de algo mais importante do que uma simples forma verbal para dirimir as relações humanas entre as múltiplas expressões da linguagem dos povos terrícolas. Em geral, as nações mais destacadas esforçam-se para impor ao mundo a sua própria forma de falar e gastam fortunas usam de todos os ardis a fim de que prevaleça o seu idioma nacional. No entanto, nenhum idioma, seja qual for a raça, subsiste no tempo, pois as muitas nações que pareciam indestrutíveis, hoje a história estuda eruditamente a língua morta, ruíram em seu poder e glória e terminaram desaparecendo da face do orbe, restando apenas a tradição milenária. Em consequência, a administração sideral, ao cogitar da divulgação do Esperanto, pesquisou toda a gama de paixões, interesses e sofismos das relações dos homens de diversas raças,
Assim fixou na essência do idioma internacional uma síntese ou fusão dos sentimentos, sonhos e ideais de ventura de todos os homens, numa vibração unissona, universalista e sem ortodoxia separatista de credos e religiões. Não se trata de um instrumento exclusivamente de função verbal, porém de um idioma unificador eterno, cuja adoração não humilhasse qualquer linguajar do mundo. Daí a força espiritual e fraterna que se exalta do Esperanto a todos os povos, pois não magoa nem humilha qualquer sensibilidade. Pátria ou raça não é acontecimento apenas submissa às regras idiomáticas simplificadas ou fruto do progresso humano, mas é de raízes espirituais milenárias. Traz em sua intimidade um pouquinho do linguajar de todos os povos. É semelhante ao carvalho, que ao brotar fragilmente na superfície da terra já aguarda no amago silencioso da bolota o macrocosmo de sua futura configuração gigantesca. Pergunta. Quer nos parecer que a própria humanidade ainda não está devidamente preparada para o advento do Esperanto, não é assim? Não acha isso? Sem dúvida, embora o Esperanto seja um idioma claro e fácil, realmente o homem ainda não está suficientemente preparado para compreendê-lo e senti-lo. Além de simples mecanismo verbal, o idioma esperantista requer um estado de espírito eletivo à mais importante mensagem, a sua mais importante mensagem, que é a confraternização idiomática entre todos os povos. Mas enquanto o troglodita ainda se afligia para articular os primeiros vocábulos originais da língua terrena, o Esperanto já era cogitação dos mestres da predição, com tarefa de alta responsabilidade entre os trabalhadores da espiritualidade. Em verdade, o mais rudimentar dialeto falado no vosso mundo foi alvo de estudo e atenções de abalizados linguistas do plano espiritual. A linguagem humana não é mero produto de circunstâncias acidentais, mas uma amalgama da expressão de determinados espíritos que a articulavam no plano espiritual e mais tarde efetivaram a sua materialização pela laringe carnal. Mesmo o grito inexpressivo do animal ainda é um efeito do psiquismo coletivo que lhe dirige a espécie nos fenômenos e relações com o meu físico. Pergunta. O Esperanto, justamente por ser um idioma fonético muito simples em suas regras e vocabulário reduzido, deveria ter dispensado tantas preocupações técnicas e labores do mundo sideral, não é assim, Matias? Porventura, o Evangelho também não é um código de leis cristãs simples e elaborado há quase 2000 anos? No entanto, no século XX, o terrícola ainda imaturo de espírito é incapacitado para se integrar definitivamente nos postulados dessa mensagem tão sublime. Quantos precursores de Jesus palmilharam até nos últimos milênios a fim de preparar o homem para assimilar as máximas evangélicas tão singelas e fascinantes, mas ainda tão desprezadas? Não é dúvida quanto à simplicidade do Esperanto, porém, isso é uma singeleza qualitativa e não quantitativa. Por isso, mais demorada de assimilação pelos homens, que sempre reagem indiferentemente às coisas e os acontecimentos frutos da humildade. Em consequência, são os homens humildes os que primeiros aderem ao Esperanto, porque a humildade não é uma virtude excessivamente evangélica, mas um estado de espírito de apercebimento incomum, em que o humilde escuta e apercebe-se do que é mais certo e proveitoso. Pergunta. Pergunta. O Esperanto também não poderá se transformar num dialeto viciado pelas pronúncias regionais, Matias? A possibilidade de o Esperanto desnaturar-se como dialeto entre as viciações regionais foi devidamente prevista por sábios esperantistas desencarnados que providenciaram uma fiscalização periódica na Terra.
a fim de garantir a sua particularidade de língua neutra internacional. Pergunta. Dizem abalizados filósofos que as línguas não são nem podem ser criadas caprichosas à parte, mas sim idiomaticamente fruto da própria vida dos povos e da sua psicologia e idiosincrasia. Ramatiz. O Esperanto é justamente uma comprovação cabal disso, pois a sua finalidade primacial é reproduzir o temperamento, a psicologia e a ansiedade espiritual da humanidade, no qual ela tem de mais digno e louvável. É um mecanismo simples, verbal e ortográfico, mas capacitado para interpretar o conteúdo artístico, filosófico, técnico e moral de toda a humanidade terrena. As suas bases se identificam e se afinam com a psicologia de toda a humanidade, porque se dirige particularmente ao sentimento fraterno próprio e inato de todo espírito filho de Deus. Eis porque nenhum idioma vivo ou morto, produto natural de uma raça ou povo, será capaz de interpretar fielmente as matizes psicológicas inerentes a todos os homens. A língua de uma só raça ou povo há de ser exclusiva e característica de um temperamento único, malgrado se trate de uma nação poderosa, verdadeiro império que domina muitas latitudes do globo. Não servirá como expressão da humanidade que evolui incessantemente por força da técnica e da ciência, que é patrimônio internacional. A personalidade de um povo ou de uma nação sempre há de rejeitar o idioma de outra raça, pois é da índole humana não se submeter a nenhuma coação alheia, mesmo de natureza verbal. Ademais, o idioma de um povo é insuficiente para exprimir toda a gama de emoções e sentimentos de outro povo, cujos costumes diferentes possuem características próprias e são inimitáveis. Para não ferir os brios patrióticos alheios, o próprio idioma neutro deveria constituir-se como um pouco de vocábulos de cada povo e das demais línguas existentes. A fim de se tornar um mecanismo verbal temperado ao gosto internacional. Mas seriam precisos muitos séculos para vingar esse heterogêneo sistema e transformá-lo num sonhado acordo linguístico para toda a humanidade. No entanto, esperando a mensagem verbalística internacional, em vez de colcha de retalhos verbais. E suas palavras são simpáticas e familiares a todos os povos. Ante a belicosidade, desconfiança, orgulho, ambição, capricho e nacionalismo tolos, seria muito difícil harmonizar tantos pensadores e patriotas acirradamente nacionalistas e não universalistas, para admitir o uso exclusivo de um idioma estrangeiro, só porque possuísse um pouco de vocábulos de sua própria língua pátria. No entanto, o Esperanto é que realmente pode se afinar com todos os povos, principalmente com os homens mais desapegados de racismo e patriotismos isolacionistas, porque, sendo neutro, não ofende os sentimentos patrios de ninguém. Aliás, as principais raízes do Esperanto vêm do tronco indo-europeu, que é o berço de todas as línguas expressivas, é a fonte idiomática, mas com o próprio latim que lhe reforça grandemente o mecanismo idiomático, além de se derivar de uma língua-tronco comum aos idiomas ários, figura como principal veículo de relação entre o celta e o grego, estando em afinidade com a atual civilização também, oriundo das populações brancas primitivas da Ásia e da Europa, vinculadas à família hindu-germânica ou hindu-europeia, assim os próprios luminares, descendentes dessas áreas, e de princípio os detentores da linguagem nobre e sagrada do sânscrito também continuarão a se interessar pelo Esperanto, que é o idioma internacional fraterno do terceiro milênio, identificando a mesma ansiedade espiritual de toda a humanidade. Pergunta: quais as características principais que asseguram o êxito futuro do Esperanto como idioma neutro e internacional? Ramatiz. O Esperanto, como doutrina de sentimento e de aplicação universal, é agradável de ser aprendido e facílimo de manejar dentro do limite de suas 16 regras, sem exceções e irregularidades gramaticais. Cada letra escrita corresponde exatamente a um som perfeitamente determinado, dispensando o trabalho complexo de se editar vocabulários de pronúncia. Isso evita o que já tem acontecido com muitas línguas bastante divulgadas, cujos grupos de sílabas são pronunciados de modo diferente do que se costuma escrever. Os radicais que constituem a língua esperantista são de índole internacional e podem ser identificados em todos os princípios idiomais, em todos os principais idiomas do mundo. Na sua flexibilidade idiomática,
Eles atendem às mais complexas e múltiplas exigências verbais do homem moderno. Pergunta. Certa fraternidade espiritualista na Terra informou-nos que a língua atlante será a mais alta expressão linguística de entendimento futuro entre os povos terrenos, em vez do Esperanto, o qual é vulgarmente fonético, e que já foram catalogados mais de 12.000 vocábulos da velha língua atlante traduzidos para atender ao idioma internacional. O que dizeis, Matias? Sob tal hipótese, melhor seria os filósofos terrenos adotarem como idioma internacional futuro o próprio sânscrito, que além de conhecido há mais de 25.000 anos, é o principal ramo asiático das línguas arianas e se preserva nas escrituras sagradas dos hindus. Era a língua sagrada que servia aos Vedas muito antes do Cristo, da qual derivam o cigano, indostano e numerosos dialetos de línguas que ainda são faladas. Embora a Atlântida tenha sido uma civilização importante há mais de 28.000 anos, e de que os astecas, incas e os egípcios ainda guardam vestígios artísticos e culturais herdados dos seus últimos anos de existência, ela também abastardou o seu idioma, como fruto da decadência tão natural das nações que se degradam em seus costumes e enfraquecem no final da existência o seu poder linguístico. E como a língua é um reflexo dos estados morais, mentais e espirituais da alma coletiva de um povo, ela também se abastarda no vocabulário primaríssimo de gíria artificial. Quando esse mesmo povo decai moral e espiritualmente no ciclo de sua vivência final da matéria. Isso aconteceu aos persas, fenícios, toltecas, astecas, maias e atlantes, assim como certas nações atuais que se degeneram após cumprir a sua missão junto à humanidade. Em consequência, o extinto idioma atlante é insuficiente para expressar a natureza humana do cidadão do terceiro milênio, pois, além de pesadão e sobrecarregado de vocábulos incapazes de entender, a ligeireza do pensar moderno lembra a figura ridícula do carro de boi convocado para ser o moderno transporte nas ruas asfaltadas das metrópoles atuais. O homem atual quase precisa de um idioma feito de códigos e de chaves verbais, a fim de atender às rapidíssimas associações de ideias que ultrapassam a capacidade comum de falar. Pergunta. Mas o Esperanto também não poderá se deformar pela incorporação ou interpolação de outros vocábulos heterogêneos ou com neologismo de alguns povos, tornando-se cheio de excrescências idiomáticas. Matias. O Esperanto será resguardado das corrupções idiomáticas e protegido na pureza de suas raízes idiomáticas, porque, além de ser subordinado a normas definitivas traçadas pelo alto, é fiscalizado e amparado por uma entidade oficial terrena, que é a Universal Esperanto Association, responsável pela sua sanidade verbal e gráfica. Essa organização, fundada no além há muitos séculos, depois foi concretizada na Terra por elementos devotados e experimentadíssimos no trato do idioma fraterno, os quais já se dedicaram a avançadas labores linguísticas em vezes passadas. Os mais abalizados filólogos espirituais têm se vinculado à Operação Esperanto, desde o mundo oculto, escoimado o idioma de qualquer excrescência e corrupção. Escoimando é uma assistência permanente e contínua que aproxima esse idioma fraterno entre homens de linguajares diferentes, mas sempre na mesma convergência verbal e ortográfica. Poderíamos exemplificar que a água acrescida de certas essências ou produtos vegetais pode se transformar em xarope, vinho, café ou chá, mas filtrada cientificamente ela torna a ser a água matriz, pois eliminados os produtos heterogêneos, continua a ser o mesmo elemento de sua pureza iniciática. Ninguém poderá alterar a contextura e a natureza intrínseca do Esperanto, que por vontade, fiscalização e vigília incessantes sempre há de resistir a qualquer neologismo ou
interpolação inoportuna, e se porventura tal coisa fosse necessária, por falta de previsão dos mais abalizados filólogos e linguistas do mundo espiritual e físico, a máxima entidade esperantista é quem há de decidir. Porventura, mudais um acento tônico de uma palavra do vosso idioma sem autorização e o exame prévio da academia responsável? Ademais, os homens que aderem ao Esperanto são cidadãos eletivos às coisas mais sensatas, simples, ternas e universais, indubitavelmente mais espiritualizados do que a massa comum, sejam sacerdotes, pastores, espíritas, esoteristas, Rosa Cruz, teosofistas, umbandistas. A simples adesão do homem ao idioma neutro esperantista já demonstra que ele é um espírito de natureza superior. É evidente que, sendo o Esperanto língua eletiva aos bons caracteres humanos, toda a sua experimentação inicial se faz através de homens sensatos, altruístas, coerentes, idealistas e principalmente fraternos. Quando o idioma for divulgado pelas classes incultas e primárias, o que se fará a partir do terceiro milênio já se terá consagrado idiomaticamente no bom uso dos mais fiéis e experimentados em face da seleção espiritual de fim de tempos que a Terra está vivendo atualmente para promover essa condição de um ginásio espiritual povoado pelos escolhidos à direita do Cristo. O Esperanto será o idioma eletivo conquistando o coração dos homens bons numa verdadeira religiosidade fraterna. Pergunta: como entenderíamos essa religiosidade fraterna do Esperanto? Quando se trata de um idioma ou mecanismo verbal que julgamos ter qualquer relação com o sentimento religioso do homem, Ramatiz, é de senso comum que o termo religião provém do verbo religare, ou no sentido de religar a criatura aos princípios criadores divinos. O Esperanto negavelmente reflete o seu patrimônio verbal, essa disposição terna e esperançosa, pois os seus vocábulos possuem algo de todos os povos, como princípios éticos que induzem o homem a confraternização universal. A sua religiosidade expressa algo do amor imanente em todos os seres, porque procura ajustar e unir a variedade de pensamentos e sentimentos da humanidade numa só expressão gráfica e verbal. É uma só expressão de sonoridade, grafia e verbalismo em qualquer latitude geográfica do globo. Elimina as barreiras emotivas produzidas pela diferença de diversos idiomas pátrios, que na sua feição caracteristicamente nacionalista repelem as expressões idiomáticas de outros povos. Pergunta: mas não poderia ocorrer alguma alteração na pronúncia do Esperanto, variando conforme o clima, a latitude, os costumes de cada povo onde for adotado? Matiz: o Esperanto não pretende suprir os diversos idiomas próprios de cada raça ou povo, mas a sua missão espiritual é de eliminar as barreiras nacionalistas entre os homens, para que se conheçam como cidadãos oriundos do mesmo Espírito Criador. Então o Esperanto será falado por todos os povos da terra e submissa a uma só disciplina, fiscalização filológica e pronúncia iniciática. A sua pronúncia é clara e doutrinariamente aceitável em todos os climas geográficos e por todas as índoles psicológicas. Não é de pronúncia extremamente aberta ou extremamente fechada, mas se efetua no meio termo, um tom médio de voz que muito facilita o ajuste de todos os povos e raças, lembrando-nos a linguagem sacra dos sacerdotes que o cultivavam em todos os países nos seus ofícios religiosos e por padres de todas as nacionalidades. Sem que se deforme ou seja repudiada. Pergunta: sob a vossa argumentação anterior, chegamos a crer que há homens eletivos e não eletivos ao Esperanto. Não se trata de um idioma de entendimento verbal ou ortográfico, em vez de algo semelhante a um culto. Matiz: assim como há homens só eletivos para determinada doutrina religiosa ou espiritualista, certo tipo de arte ou filosofia, isso porque tais coisas são de ordem superior ao ser humano e atrativos no sentido de elevar o padrão de vida. O Esperanto também é uma doutrina verbalística e universalista, e aprendê-la e cultivá-la já é quase um culto de reverência à sua natureza em comum. Essa disposição de eletividade esperantista faz com que os seus cultores e intérpretes sejam justamente aqueles que se elegem para o cultivo da língua, procurando-a mais como um efeito de simpatia psíquica e necessidade decorrente de sua própria evolução espiritual. É de senso comum que o homem
procura no mundo os meios mais afins e autênticos para expressar sua natureza superior, interior. Ao mesmo tempo que certas criaturas preferem igrejas católicas, templos protestantes, centros espíritas, terreiros de umbanda, lojas teosóficas, centros esotéricos ou cerimônias rosa-cruzes para festejarem a passagem do Natal e do Ano Novo. Milhares de outras pessoas abarrotam os restaurantes, bares, boates, prostíbulos, atendendo à sua eletividade espiritual. Os homens de sentido universalista hão de sempre procurar expressar os seus sentimentos, ideias e pensamentos através de meios que melhor representam esse estado de espírito independente de qualquer religião ou doutrina espiritualista. Essa disposição natural de eletividade ampla e sem barreiras sociais, religiosas ou profissionais também os faz procurar o cultivo do Esperanto como um complemento à sua índole superior na própria manifestação do idioma. Tais homens sempre estarão mais próximos ou vinculados a qualquer movimento de amplitude universal. Entretanto, os homens fanáticos, cruéis ou racistas não se afinam no seu egoísmo primário ao julgo fraterno, suave e simples internacional do Esperanto, que é um veículo de relações incondicionais e não exclusivo de pátria, raças ou povos isolados. Os homens sem vocação para a solidariedade humana e com fraternização entre raças e povos que se apegam ao extremismo nacionalista não perdem o seu tempo no cultivo de uma língua neutra e internacional. Contraria o seu temperamento, interesse e ponto de vista. Pergunta. Disseste, na semelhança do Esperanto com o Evangelho do Cristo, como poderíamos apreciar essa conceituação? Como poderíamos apreciar essa conceituação algo em comum? Matiz. A semelhança entre o Esperanto e o Evangelho provém de que o Esperanto é também um código verbal certo e igual para todos os homens. É de qualidade essencialmente afetiva, porque é eletivo às criaturas de boa índole que se simpatizam com os movimentos universalistas. A sua mensagem messiânica, já o dissemos, está acima das orgulhosas barreiras raciais e dos patriotismos exagerados. É um admirável multiplicador de frequência verbal, confraternizando povos e tornando-os mais entendíveis. E seu entendimento verbalístico é sem ferir preconceitos humanos. É linguagem simples, fraterna, humilde e exata na sua expressão endereçada à humanidade, assim como o Evangelho é eterno, humano e autêntico na sua mensagem espiritual. É assim como o Evangelho se estriba no holocausto de Jesus, o divino amigo do homem sacrificado por causa da confraternização humana. O Esperanto também erigiu sob a égide do heróico e abnegado Lázaro Zamenhof, que suportou calúnias, agressões, infames e prejuízos totais para compor e oferecer a sua mensagem fraterna de esperança para a união à humanidade. Por isso o Esperanto não evoluiu como as línguas comuns da terra para o céu, como um conjunto verbal considerado o mais ideal e experimentado entre os homens de várias raças, mas é dádiva do céu por intermédio de um medianeiro espiritual, como foi Lázaro Luiz Zamenhof, cuja vida digna e crística correspondeu integralmente à missão eleita pelo alto. Pergunta. Por que o Espiritismo também se devota à divulgação do Esperanto, quando isso deveria ser um movimento à parte e exclusivo da entidade esperantista responsável por tal missão? Matiz. Toda instituição, doutrina, credo ou movimento espiritualista que aspire a unir e confraternizar os homens deve se obrigar a divulgar a divulgação do Esperanto no mundo onde a palavra falada ou escrita ainda é o principal agente de intercâmbio dos pensamentos humanos. O cultivo da mesma linguagem torna-se abençoado, recurso para a mais breve fusão emotiva e sintonia psicológica entre as criaturas separadas pelas mais distantes latitudes geográficas. O Espiritismo, como doutrina de caráter universalista, é divino fermento a aumentar todos os empreendimentos fraternais. Assim, cumpre-lhe incentivar todos os esforços humanos que tenham por objetivo a solidariedade e o entendimento amplo entre os homens. Considerando que o Evangelho de Jesus é a mensagem espiritual definitiva para o homem alcançar o caminho, a verdade e a vida. E o Esperanto, a mensagem verbal que multiplicará entre os homens de boa vontade um ensejo de mais rápida evangelização pela mesma frequência idiomática. O Espiritismo pode se tornar um admirável traço de união entre ambos, porque a sua função também é de renovar o espírito e proporcionar a paz e o amor entre os homens. Ramatiza a vida humana e o espírito imortal.
Atanagildo.